Um dos principais motivos pelos quais eu decidi abrir o Fita Maldita foi justamente pela minha vontade de descobrir como os traumas, os medos e os anseios funcionam em diferentes partes do mundo, com diferentes culturas e também com diferentes povos. O livro que eu vou comentar aqui hoje me trouxe vários insights sobre tudo isso, principalmente sobre a forma como populações indígenas marginalizadas precisam lutar pela própria vida e como isso afeta diretamente as relações estruturais que essas comunidades têm com o resto do mundo. E honestamente, eu acho que essa é uma das maiores belezas, mas também é uma das coisas mais trágicas de Temporada de Caça. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje nós vamos entrar em uma caçada brutal, enquanto a gente acompanha um grupo de amigos que precisa fugir de um grande erro cometido no passado que volta agora no presente para os assombrar. Recentemente, a Dark Side Books me mandou esse livrinho aqui, que é o Temporada de Caça do Stephen Graham Jones, e eu já li ele faz umas 2, 3 semanas e ele me deu muito material para refletir. E hoje eu vim aqui comentar um pouquinho com vocês sobre o que eu achei desse livro. Mas antes da gente fugir da Mulher Cervo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Temporada de Caça é um dos livros mais recentes do Stephen Graham Jones, um autor indígena da nação Blackfeet lá dos Estados Unidos. Esse livro foi publicado em 2020, bem no comecinho da pandemia, e logo se tornou um dos livros mais elogiados do escritor, tanto que ganhou o prêmio principal do Bram Stoker Awards, que é meio que o Oscar da literatura de horror. De acordo com ele mesmo, boa parte da inspiração para esse livro veio de um momento onde ele e a esposa dele estavam ali tentando alugar uma casa no Colorado. Só que ele também cita várias influências da infância, inclusive um momento muito particular onde seu tio o impediu de caçar e matar uma ursa que tinha ali seus filhotes. A partir daí, ele começou a desenvolver uma história que fala diretamente sobre caçadas e como a cultura das caças esportivas nos Estados Unidos tem seu lado, digamos, sombrio. E também, é claro, como isso se relaciona com populações indígenas e também com a relação dessas comunidades com pessoas brancas. Então o livro segue um grupo de amigos que, assim como o próprio Stephen, também são Blackfeet. Eles são o Ricky, o Lewis, o Gabe e o Cassie. E eles eram muito unidos no passado, só que eles passaram por um evento muito traumático e muito violento, mais ou menos ali quando eles eram adolescentes. Eles estavam caçando um bando de cervos e acabaram invadindo um lugar onde a caça não era permitida, nem pela lei norte-americana e nem pelas tradições da sua própria comunidade. Chegando lá, eles mataram um monte de animais, inclusive uma corça que estava grávida. Corça, aliás, o feminino de cervo, não o carro. Apesar deles saberem que fizeram algo errado, ainda assim eles tentam seguir a tradição do próprio povo, que é pegar essa carne e levar de volta para os anciões ali da comunidade, meio que numa forma de respeito pela natureza e pelos animais que foram mortos. Só que quando eles estão voltando, eles acabam sendo enquadrados por um guarda florestal que obriga eles a jogarem toda a carne fora, incluindo a da cerva, da corça que estava grávida. E então, o livro meio que começa bastante tempo depois disso, quando um desses amigos é espancado até a morte por homens brancos, devido a uma discussão que eles tiveram ali em um bar. Só que antes dele morrer, ele acaba tendo uma visão sobrenatural que, de certa forma, está ligada a essa caçada que ele e os amigos fizeram durante a juventude. A partir daí, a gente vai seguindo os outros amigos que restaram, enquanto eles são assombrados por uma entidade sobrenatural, que toma a forma de uma mulher com cabeça de cervo. E ela tá vindo justamente meio que para se vingar de tudo isso que aconteceu no passado. Essa é a sinopse mais básica que eu posso entregar sem dar nenhum spoiler. E acredite em mim, eu realmente acho que esse é um livro que você deveria ler, porque ele tem muitas reviravoltas e tem um desenvolvimento bem bacana. Então, só para deixar claro, esse vídeo, na medida do possível, não vai ter spoiler, porque eu recomendo muito que vocês leiam Temporada de Caça. Temporada de Caça foi um livro bem curioso de se ler, porque eu meio que demorei para engatar na história.
e não porque é um livro ruim, de forma alguma. Na verdade, quando eu percebi que eu estava gostando mesmo dessa história, eu até li um pouco mais devagar para aproveitar, para degustar a escrita do Stephen Graham Jones. Esse aqui é definitivamente um dos livros mais brutais que eu já li esse ano, e não só pela forma como a violência é retratada de uma forma muito crua e revoltante, mas também porque ele mostra como essas violências que estão ao redor dos personagens partem de todos os lados. Existe, é claro, uma certa ideia de vingança da natureza, dos próprios animais por terem sido violados, já que esses personagens quebraram regras que são quase sagradas. Mas ao mesmo tempo, a cada momento do livro você consegue sentir as macro e microagressões que partem de pessoas brancas que estão ali ao redor dos protagonistas. E eu acho até fascinante a gente pensar como toda a história desse livro só é provocada graças à influência de pessoas brancas, que exercem um certo poder sobre a terra, sobre esse território que originalmente nem era deles. E beleza, pode parecer meio viajado, mas deixa eu tentar explicar. A caça, obviamente, era uma prática bem comum pelas populações nativas antes do período da colonização. E naquela época você não tinha essa ideia de um local determinado onde as pessoas podem caçar e outros onde elas não podem, já que essas populações elas retiravam apenas o que era necessário para a sobrevivência, sem danificar o ecossistema. Quando os europeus chegaram, e não só nos Estados Unidos, mas na América como um todo, a gente passa a ter uma mudança desse sistema, já que esses conquistadores europeus passaram a caçar e explorar todos os recursos naturais possíveis. Então, além de ser uma necessidade, a caça passou a ser vista como um esporte. Tanto que nos Estados Unidos, até hoje, você vê essas áreas que são delimitadas e elas são destinadas exclusivamente à caça esportiva, o que para mim é uma ideia muito esquisita. Essa noção de que você pode chegar lá e matar um animal silvestre apenas para o seu lazer, para sua diversão. Por isso, o governo passou a criar a demarcação de terras que são apropriadas para caça, assim como outras terras onde isso não é permitido de forma alguma, seja pelas espécies em extinção ou até mesmo pelo período de reprodução de alguns animais. E é aí que tá. Isso não seria necessário se não houvesse essa exploração total dos recursos naturais, uma grande devastação do meio ambiente que é feita apenas em prol das vontades dos conquistadores que vieram ali para roubar algo que nem era deles para começo de conversa. E na trama do livro, isso ainda tem um outro agravante, que é o momento onde os personagens são parados por um guarda e obrigados a se livrar da carne, e desse jeito eles não podem cumprir com as tradições. E curiosamente, esse guarda florestal também é branco. E isso me fez refletir muito sobre como colonizadores e conquistadores estragaram o mundo inteiro. E hoje, quem paga a conta são justamente as populações mais marginalizadas, principalmente quando a gente está falando de minorias étnicas e raciais. Ah, Gustavo, mas sem colonização você não ia estar vivo, não ia ter civilização. Foda-se, quem disse que eu quero estar vivo? Fora que essa ideia de que a colonização trouxe civilização para povos selvagens é uma ideia extremamente racista e eurocêntrica, porque ela induz as pessoas a acharem que o único modelo possível de civilização é o modelo branco e europeu, o que não é e nem nunca foi verdade. Para além disso, eu achei Temporada de Caça um livro absurdamente bem escrito. O Stephen Graham Jones realmente traz uma certa poesia na forma de contar suas histórias. Dá pra gente perceber um certo lirismo na prosa dele, e tem uma sonoridade muito boa. E beleza que o livro foi traduzido, então a gente perde algumas coisas do idioma original, só que eu acabei lendo alguns trechinhos na internet e dá pra ver como a tradução do Leandro Durazo faz muito jus à escrita do Stephen e não perde muito do estilo original do autor. Mais uma vez, eu não quero dar muito spoiler, então eu não vou explicar muito o que eu vou falar agora, mas eu também gosto muito de como o escritor consegue escrever capítulos sob pontos de vista diferentes, dando uma voz única e original para cada personagem. Isso é realmente muito bacana. No mais, eu queria sugerir algumas obras que também se relacionam um pouco com esse livro. Vocês devem se lembrar, mas eu cheguei a mencionar o Temporada de Caça no vídeo que eu fiz sobre Predador, a Caçada, que inclusive eu vou deixar aqui linkado. E eu acho que essas duas obras compartilham de muitas ideias parecidas,
principalmente na forma como eles tratam do tema, do predador, da presa e da caçada. Além disso, muitos dos elementos culturais que o Stephen emprega aqui me lembram um pouco aquela série Reservation Dogs, que tá bem famosinha, acabou de voltar para a segunda temporada e também vai tratar da ideia desses amigos que vivem juntos em uma reserva indígena. Claro que são comunidades diferentes, com costumes diferentes, e a série também não vai tanto para o campo do horror, mas eu acho que tem uma abordagem similar aqui e eu gostei da forma como isso foi empregado no livro. Por fim, eu também queria recomendar esse livro aqui, que é o Ghost Story do Peter Straub, e o Temporada de Caça me lembrou ele em vários momentos. Inclusive, esse livro aqui também foi publicado pela Darkside. Aqui a gente vai seguir a história de um grupo de amigos que também começam a ser assombrados por uma entidade sobrenatural que está diretamente ligada ao passado deles. E é um livro maravilhoso, por sinal. O Temporada de Caça, por outro lado, eu acho que pega todos esses elementos, mas traz com uma visão cultural bem diferente e bem singular. Mas enfim, leiam Temporada de Caça, é uma leitura sensacional, foi um dos melhores livros que eu li esse ano e eu queria muito saber a opinião de vocês também. E se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou, só toma cuidado para não dar spoiler para ninguém, né? Pelo amor de Deus. E se você ficou até aqui, primeiramente, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. E por favor, caso você ainda não tenha feito, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar o canal com seus amigos para a gente expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Eu esqueci de falar no vídeo, mas se você tiver interesse de comprar o Temporada de Caça, eu tô deixando o link da loja da Darkside aqui no box de descrição. Ele vem junto com os postais que são muito bonitinhos, é realmente uma coisa maravilhosa, e a edição, como já era de se esperar por ser da Darkside, tá simplesmente um arraso de tão linda. Então, por favor, deem uma conferida, é um livro que merece a sua atenção.